Bitcom TV, passa no seu smartphone. Olá você, salve, salve, bom dia, 11 horas 35 minutos, manhã de quarta-feira, dia 13 de maio, todo mundo na expectativa, né? O friozinho que tá para chegar aí, as temperaturas vão baixar segundo a previsão do tempo, e o que chama a atenção também, né? Já dentro desta manhã, duas informações que trazem um alerta ainda maior por quadro da saúde, uma delas, né? Do primeiro contágio entre aqui dentro do município, do caso do mosquito da dengue. Nós conversamos com a diretora técnica da Vigilância Ambiental, a Sandra Tonê, que nos trouxe essa informação. O primeiro registro de contágio, né? Aí da dengue aqui no município de Caxias do Sul, na rota da proliferação do mosquito, né? E dos contágios. Então, acende-se um alerta para a região ali da Universidade de Caxias do Sul, segundo informações prestadas pela própria Sandra, bairro Petrópolis, né? Que tem este vínculo, né? Com essa situação. E hoje também fomos surpreendidos com a confirmação do primeiro óbito, agora sim oficial, da cidade de Caxias do Sul por Covid-19. Uma idosa de 96 anos que estava na UTI do Hospital Unimed não resistiu à voracidade do vírus da Covid-19. Então, Caxias do Sul tem oficialmente o primeiro caso registrado, né, de óbito. O outro óbito atribuído à cidade de Caxias do Sul tratava-se de um caminhoneiro que no próprio relato da Secretaria Municipal da Saúde trazia como destaque que esse óbito era de um caxiense que não contraiu o vírus em Caxias. Ele era um caminhoneiro e já fazia cerca de 30 dias estava não presente aqui na cidade de Caxias do Sul. Ele saiu em viagens, realizando fretes pelo país, e ele teve, né, um momento mais agudo da doença quando estava no estado da Bahia, e ele estava internado em um hospital em Feira de Santana, também não resistiu, né? Ele, natural de Caxias do Sul, o óbito também foi contabilizado aqui na cidade de Caxias do Sul. Mas oficialmente mesmo é esse óbito, né? E nós vamos agora repercutir um pouco de tudo isso, vamos também, baseando-se em outras informações, passar a ele, Miguel Brambila, que está seguindo o regramento de distanciamento social, encontra-se no seu home studio, na sua casa, né, aí nos seus equipamentos, né, em todo o seu aparato que foi montado para também estar presente em nossa programação e poder, Miguel, mergulhar nessas informações, falar um pouco sobre tudo isso e os andamentos. Caxias do Sul, 600 mil habitantes, até mesmo estava sendo observada e analisada por muitas pessoas, porque até então nós não tínhamos um caso dessa natureza. E os nossos casos não estão sendo mais expressivos. E a contrapartida, nós não temos os testes em massa da população caxiense. O que você pode emergir e nos trazer de análise sobre tudo isso, nesse mergulho, nesse raciocínio? Bom dia, Edinho. Bom dia a todos. Tudo bem, meu irmão? Prazer sempre estar conversando aqui em Sabe Caxias by Bitcom, agradecendo também aí a toda a nossa super audiência, né? E é claro que estamos aí necessitando sempre, né, de informações sempre atualizadas para que nós possamos nos posicionar no sentido de administrarmos a nossa realidade perante ao desafio que é o coronavírus. São 2 óbitos, né, considerando-se aí um município grande como o nosso, e considere-se também que nós somos uma região metropolitana, não há ainda a necessidade, e não devemos ter essa necessidade de pânico, de alarme, né? E é claro que uma senhora de 96 anos, ela já tem outras fraquezas orgânicas que também acabam acelerando o processo, né, de avanço, apesar de que pessoas mais velhas já se curaram na história do coronavírus, não é, Edinho? Sim. A questão da dengue é uma questão que já estávamos antecipando, é uma questão anual, né? Ela tem aí a necessidade de ser combatida, há um novo momento de higienização, de fiscalização. Sempre que o pessoal da fiscalização da Agência de Saúde passam aqui pelo meu bairro, eu sempre procuro não ter pneus, potes de cachorro, com água no fundo, onde se prolifere mosquito, né? Isso exige sempre
campanhas, né? E acho que é o momento, sim, de continuar se fazendo campanhas. 600 mil habitantes, é certo que nós vamos ter mais mortes em Caxias do Sul, não deve nos surpreender. Segundo aí o prefeito Flávio Cassina, que está falando na imprensa hoje, estamos relativamente na cabeça administrativa do prefeito sob controle, mas é que não chegou, eu acredito até que sim, mas não chegou ainda toda a contaminação e vai chegar. Porque você veja que, pelo que se tem observado, ela vem descendo do norte para o sul. Você veja que começou nos Estados Unidos lá uma grande pandemia, depois ela desceu ali para o Pará, Amazonas, São Paulo, por outros caminhos vindos da Europa. Mas é fácil observar que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, houve um determinado bloqueio. A Argentina, por exemplo, tem muito menos casos do que o Brasil, está com suas fronteiras fechadas, e isso considerando todas as questões aí que nós temos conversado. Se considerar aí o grau de positividade de 94% de recuperação, né, que é possível colocar numa média de 90, nós estamos acima da média, de 90 casos em Caxias do Sul, né, mais de 40 já se curaram, né, então bem acima, né, nós estamos, e vamos curar mais pessoas, estamos no segundo óbito apenas. A questão é que nós não chegamos nem no primeiro ponto ainda, né, dessa discussão de se saber onde é que está, onde não está o ponto do alto grau de contaminação, que eles chamam de pico, né, que ninguém sabe onde é que está, na verdade, Edinho. Acho que um detalhe que seria muito interessante, a gente sabe que há o respeito referente a alguns dados que eles não são totalmente públicos, né? São dados que são confidenciais, particulares. Mas seria interessante, acredito eu, que pudesse haver um entendimento para a sociedade se essa senhora, né, que veio a óbito, ela fazia parte de um grupo parental no qual já tinha pessoas que estavam com a Covid-19 ou que trouxeram a Covid-19. E se, nessa análise que eu estou fazendo, essas observações, se caso alguém do grupo parental tinha Covid-19, qual foi a forma dessa pessoa que trouxe a Covid-19 para esse grupo parental, para que nós possamos fazer uma análise se é uma transmissão que já está ocorrendo de caxienses para caxienses, munícipes para munícipes, ou se trata de, por enquanto, no sentido de alguém que tenha vindo da Europa ou de outro país com o Covid-19 e por ter ficado em confinamento domiciliar dentro da residência, tenha passado para esse grupo parental, para que nós possamos ter mais medidas, né, para poder falar um pouco mais sobre isso e poder compreender como é que está se dando a reação do vírus. Ontem eu estava observando o Miguel Brambila, um virologista, ontem, e esse virologista estava dizendo que a partir de agora será o vírus, porque o que acontece? Se você chega lá e diz, atestou Covid-19 e você não está precisando de internação, o que é a recomendação? Fique em casa. Então significa o quê? Que você é um vetor de transmissão para a tua família e você vai transmitir para a tua família. Então, nesse entendimento, seria importante termos dados desse base para fazer um levantamento e uma compreensão realmente como é que está essa relação da transmissão do Covid-19 em Caxias do Sul. Porque a gente sabe, Miguel Brambila, e você vai aprofundar, eu sei que você já quer fazer um aprofundamento. Caxias do Sul carece de dados técnicos. Nós temos hoje, se você analisar, talvez 3 mil testes aplicados na população, segundo os dados da própria Secretaria Municipal da Saúde. Os 1.000 testes que foram aplicados pela Universidade Federal do Paraná e alguns 2.000, talvez 1.000, um pouco mais, 1.500 testes aplicados pela Prefeitura de Caxias do Sul. Mas e a ampla sociedade caxiense? Nós estamos falando de 600 mil pessoas, né, Miguel? Sim. A informação que eu tenho é que o critério atual da Prefeitura hoje é testar só as pessoas que apresentem sintomas. Porque o teste custa R$150 e é comprado na universidade. Miguel, e só para somar, Miguel, e que já estejam hospitalizadas, e que já estejam no hospital. Tá, ok, desculpa. Então, só pra... Pois é. Então, quer dizer, aí nós vamos entrar, né, na questão econômica, né? Até que ponto, né, existem testes, mas até que ponto esses testes estão sendo comercializados ou não?
né? Se a prefeitura paga para a Universidade de Caxias do Sul o valor de R$ 150, a Universidade de Caxias do Sul está lucrando, então, em cima dos testes. Né? Me parece uma questão aí de necessidade de compreensão social, sendo que é uma universidade comunitária que está inserida no município de Caxias do Sul, entra aí a questão da obrigação ética e moral, inclusive de fornecer, né? Porque a informação que se teve, por exemplo, na questão do álcool gel, que seria doado. Por que os testes, né? Tem um custo de produção, então divida-se esse custo de produção com as empresas, com as sociedades, na fabricação dos testes, não é? Porque, claro, custa caro, porque saindo dos cofres públicos que já estão aí sofrendo ameaças, né, da queda da arrecadação devido à necessidade de um filtro de transição econômica para que as pessoas possam sobreviver, mas mesmo assim dentro de um padrão que não seja exigido o confinamento completo no futuro, né? Que ficou aí um termo popularizado como tranca-rua, né? Que é um termo, inclusive, né, das linhas aí da religiosas da Umbanda, né? O lockdown, o confinamento. Então fica essa questão, Edinho. Se o teste é vendido pela Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Caxias do Sul está no compromisso ético, sim, inclusive de negociar com a prefeitura e junto com os empresários de Caxias do Sul para que não haja... É uma questão, nem é questão de caridade nesse momento, nem é questão de marketing social, é questão de investimento na sociedade, né? Nós vemos aí que os empresários estão doando, estão fazendo e recebem aí a contrapartida, porque meritoriamente devem receber, estão ganhando o seu marketing nesse sentido, mas na verdade eu considero isso um investimento, porque você vai acabar, como diz a história, um mito, que é uma metáfora, né, da galinha dos ovos de ouro. Quem é que produz na sociedade? O trabalhador. As máquinas sozinhas não trabalham, né? O comércio sozinho não funciona, é a massa trabalhadora que produz. E se essa massa adoecer e for parar nos hospitais, né, vai parar a arrecadação do município, vai parar o comércio, isso no mundo todo. Então, os empresários, né, do mundo já notaram isso, alguns mais avançados já perceberam isso. Então fica essa questão, por que a prefeitura paga o teste se a Universidade de Caxias do Sul, sendo uma universidade comunitária, né, inclusive é uma fundação, inclusive, por que então não se faz um acordo, isso fica aí explícito, posso até estar falando algo que não esteja ainda, né, em negociação, mas tudo bem, tem o custo do teste, um teste custaria R$ 400, bom, mas esse custo também pode ser subsidiado através de parcerias, Edinho. É difícil para mim entrar nessa seara, Miguel, porque até onde que eu tinha entendimento era o LACEN que estava fazendo os testes, né? Mas você está nos trazendo informações que a universidade está fazendo. Interessante de fazer essa observação sobre esses testes em larga escala realizados, né? Até porque a universidade... Não são em larga escala, são testes feitos, inclusive, no mesmo critério. Isso, inclusive, o prefeito falou em entrevista agora pela manhã, né, numa outra emissora, que tudo custa dinheiro. Sim, concordo. Então, quer dizer, o município precisa ser ajudado. O pessoal não quer que a economia pare. Sim. Né? O pessoal reclama, quer as isenções, já te passo, quer as isenções de impostos, né? Eu acho que toda a questão de respirador, de testes, né, de remédios, de hospitais, de leitos, ela tem que ser subsidiada ao máximo, né? Ao máximo. Já que a cultura está parada, inclusive que se criasse aí uma possibilidade de isenção do imposto de renda, se você, né, tipo doenças, como se fazem para dentista, para médico, ao máximo, né? Não ficar ganhando dinheiro em cima disso. Tá, só mencionando que os testes em larga escala que eu estava me referindo foi esses que a Universidade Federal de Pelotas estava realizando em todo o território gaúcho. Foi a informação que eu tive sobre esses testes, né? Mas é interessante a análise, sim, com toda certeza é uma observação muito plausível de ser realizada para ter entendimento. E seguindo os teus assuntos, a tua ideia e o teu esboço, interessantes é também, né, Miguel, que nós possamos estar mergulhando e agora vendo o papel fundamental das fundações que nós temos, né? Muitas universidades, exemplo, a Universidade Federal, que nós temos o laboratório, né? Exemplo, laboratórios que fazem esse trabalho filantrópico ou que tem esse pilar de tudo isso. E, claro, sim, buscar o apoio de tudo que é voltado associativo, né? Filantrópico e utilizar toda a estrutura de apoio que nós temos nessas parcerias públicos-privadas, né? Sim, nós temos toda essa discussão da filantropia, né, na Universidade de Caxias do Sul, não é de hoje, é Fundação Universidade de Caxias do Sul.
ressalve-se, né, algum engano, eu vi muito claramente isso da boca do prefeito. Sim, Cada teste, né, fornecido pela Universidade de Caxias do Sul custa R$150. É o custo mínimo de produção, né? E aí, portanto, porque nessa questão da análise é muito difícil, da senhora que faleceu, de 96 anos, é muito difícil numa casa você não haver uma transmissão, né, de contaminação. É muito difícil porque você vai usar o mesmo talher. É raro, mesmo dentro de casa, você às vezes consegue colocar o braço na frente, né, no espirro morcego, às vezes não, mesmo que você avance nas questões de higiene, são raros, né? Aconteceu um caso de uma senhora que o marido se contaminou, ela não, mas ela tinha aí já um bom conhecimento do isolamento, né? Normalmente, se pede que se isole essa pessoa num cômodo da casa. Mas se você tem casa de um cômodo para muitas pessoas, nós vivemos esse paradoxo. Às vezes, 2 pessoas moram numa casa de 50 peças. E às vezes, né, 20 pessoas moram numa casa de 10 peças, ou de 15, de menos, de 1 peça, de 2. Nós vivemos um país de pobreza ainda. Não houve distribuição de renda, não houve aí a erradicação da riqueza, não há um saneamento básico avançado. Então, não estamos profetizando. Nós estamos aí chegando, hoje é quarta-feira, dia 13, estamos chegando, vamos passar hoje de 13 mil casos. Mais de 800 pessoas ontem, né, foram registradas, né? Fora subnotificações, Edinho. Vamos chegar a 15 mil na sexta-feira no Brasil. Inclusive ontem um triste recorde para a nação, 881 mortes. E isso, na tua análise, Miguel, está sensibilizando um pouco mais a observação das esferas governamentais federal? Está sensibilizando? Porque a partir do momento que há uma proatividade para abertura, para maior circulação de pessoas, um decreto que traz um entendimento para serviços essenciais serem ampliados, como é que a gente pode fazer uma observação agora com os números que foram repercutidos ontem sobre esse recorde de mortes relacionado ao Covid-19 que o Brasil tristemente alcançou ontem? Eu acho que governadores e munícipes, né, autoridades municipais, todos fizeram aí o dever de casa. A politização continua, e a preocupação ainda é da grande parte das pessoas com relação às eleições, das pessoas voltadas, né, ao pleito eleitoral. Muita gente ainda está tentando fazer campanha, né? Em Caxias do Sul, inclusive, vi aí alguns comentários, quem você elegeria para prefeito de Caxias do Sul, né? Tudo bem, a vida continua, né? Mas o foco não é campanha eleitoral neste momento, nós não sabemos o que vai acontecer. Não quero ficar também aqui insistindo na pauta nacional da questão do presidente da República. Ele falou, né, agora, anteontem, fez meia-culpa, está usando máscara, porque agora é lei também em Brasília, está envolvido nessas questões aí todas das denúncias do Moro, e, enfim, né, nós podemos até brevemente falar sobre isso, não se sabe o que vai acontecer. Infelizmente, temos que passar por isso quando deveríamos estar concentrando os nossos esforços nessa questão. Quanto custa um teste? R$150 para subsidiar. Negociação, vamos testar em massa, né? E assim por diante, vamos evitar o contágio coletivo, e assim, focar nisso, mas acabamos, né, tendo outros tipos de preocupações paralelas que são ruins para a sociedade, né? Inclusive, não se bota a mão no fogo por ninguém, né? Eu, particularmente, acredito, né, que não existem santos nem na política, nem na vida, e ninguém tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Então, há um grau de politização em tudo. A autoridade federal está dividida, o Brasil é um país atrasado, demonstra isso na luta contra a pandemia, mas a vida continua, desde que não se caia, né, num golpe contra a imprensa, né, no cala-boca, né, porque mesmo que a imprensa seja errada, ela tem que ser corrigida, assim como o STF. O Brasil tem essa ideia, né, não funcionou, fecha. Né? Não é assim, não funcionou, fecha. Né? É como se o teu carro furasse o pneu, você jogasse ele no rio, troca o pneu. Né? Essa é a questão. Não podemos desistir da nação. Fecha o STF, fecha o Congresso, ditadura militar, né? Volta tudo de novo, fecha a imprensa. Não é assim. Então, não existe santidade. O ministro Taixe foi, eu falei, né, um mês que ele duraria. Ontem não apareceu na coletiva, né? Porque ele foi desmentido na coletiva, né? Porque o presidente passou por cima dele, como faz com todo mundo, e assim por diante. A tal da hidroxicloroquina, né, não funciona.
e por aí vai. Não vejo sensibilidade, não, porque a sensibilidade deveria ter acontecido desde o começo. Se não aconteceu, trocou lá o ministro por causa de política no meio da pandemia. Então, qualquer mudança de estratégia será bom para a sociedade, mas será, na minha visão, uma estratégia tardiamente política, visando a perda de popularidade e com o mesmo objetivo do seu projeto político de reeleição até 2027, com grandes fundamentalistas que pregam a volta do AI-5, o fechamento do STF, etc. Edinho. 11 horas e 54 minutos, nós estamos chegando já. Passa muito rápido o nosso programa, né, Miguel? Mas vamos passar por tudo isso, vamos voltar para o tempo habitual, que era de 1 hora de programação. Miguel, com esses números, repercute algo na posição de avaliação das eleições para prefeitos e também vereadores este ano, para todos os municípios do país? Vai depender muito, sim, da administração que cada um que tiver condição de se eleger ou se reeleger no seu município, né? Eu acho que esse foi o erro, inclusive, principal do nosso presidente, porque ele poderia ter se consagrado, né, desde o começo, administrando com inteligência, como fez a Angela Merkel, e não com perfeição, né? O Eduardo Leite está se sobressaindo muito bem nisso, né? Nós não temos aí histórico, né? Vamos ver como é que vai ser não neste ano, mas se tivermos eleições, né, não atrasar, não. Porque também tem uma questão, há uma discussão no Brasil de se unificar o calendário de eleições, né? Porque não seria difícil fazer isso com a urna eletrônica, é uma questão somente que vai ter que haver um mandato tampão ali num período, porque nós estamos sempre em campanha eleitoral, a cada 2 anos tem eleições no Brasil, então nunca termina esse processo, quando não é local, as eleições gerais para deputados, governadores e presidentes, senão é para prefeitos e vereadores. Então eu acho que isso muda muito o foco da administração, estamos sempre em campanha, todo o gesto administrativo parece que tem um fim eleitoral e aí dá sempre, né? Então é necessário o debate, é necessário a oposição, é necessário o contraditório. Agora, eu creio sim que quem está no poder e que tem a possibilidade de reeleição ou do seu grupo de eleição, conforme administrar a questão da pandemia, vai poder se reeleger ou eleger ou não. A questão dos vereadores, né, ela está muito difícil neste momento, porque já não há muito foco, né, nos legislativos municipais. O pessoal já não sabe muito, né, nossos vereadores ainda estão muito subjugados na questão de despachantes, muitas vezes, da questão administrativa e não como propositores e grandes, né, idealizadores da sociedade. Isso, infelizmente, é ruim. Até acredito que deveria ser limitado o mandato de vereadores, porque nós temos, como sempre teve no Brasil, aí, uma perpetuação de mandatos no poder, onde acaba se acomodando muito, e as eleições certamente serão diferentes. É o Barroso, né, o ministro do STF, que vai assumir o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, e aí não sabe se vamos ter eleições ou não foi decidido isso ainda, Di. Então tem um detalhe bastante grande para isso, né? Porque muitas vezes tem municípios que estão descontentes com as atuações dos seus prefeitos, dos seus vereadores, e querem agora nas eleições mudanças, reformas, querem mudar. Mas tem alguns municípios que estão contentes com o trabalho dos seus prefeitos, com o trabalho dos seus vereadores e gostariam muitas vezes da permanência deles. Eu estou falando em relação àqueles prefeitos que talvez não tenham mais a janela da reeleição pela frente. Então tem situações que chamam a atenção, né? Para ver como é que tudo isso vai. Sem contar por trás do plano de fundo da esfera política a pressão que está para todos quanto é tipo de lado, né? Há muitos interesses, né, em todos os planos de fundo e todas as plataformas, mas nós temos que observar como se pode ocorrer uma eleição. De modo normal não vai se dar, porque colocar todo mundo numa fila indiana, comprida, longa, todo mundo dentro das sessões, talvez respeitando limites, mas mesmo assim colocar todo mundo dentro de uma sessão eleitoral, bastante complicado no período de agora, Miguel Brambila. Nós vamos ter uma grande mudança, né? Este ano vai ter uma transformação nisso, mas é claro, o contato físico sempre é melhor, o apertar de mão, o abraço. Agora nós não vivemos mais no tapinha das costas, né? Como é que você vai? Nós temos uma sociedade bem capaz de fiscalizar. Então, ao lado positivo da rede social, aquele político que conseguir
abraçar-se, né, em algum tipo de causa e ganhar o destaque na rede social, que está bastante difícil nesse momento, vai conseguir aí chegar mais próximo dos seus eleitores e vai conseguir mostrar o seu trabalho. Eu ainda não sei exatamente como é que está essa legislação, não há uma regulamentação muito clara, aliás, né, não teve reuniões sobre isso ainda neste ano. Agora, por exemplo, sobre a popularidade, Edinho, eu vi uma informação ontem que muita gente, segundo pesquisas aí feitas no centro do país, está pensando, e isso vai também refletir nas eleições municipais, que esse auxílio emergencial que está sendo dado pelo governo federal, que não terminou de pagar a primeira parcela ainda, que vai começar a segunda parcela, são 60 milhões de brasileiros por aí, né? Teve problema lá do Exército, mas é uma outra questão. Acha que isso vai ser permanente. Então houve aí uma mudança na popularidade do presidente, que reflete em todas as outras eleições locais, nesse sentido, um crescimento, mas depende de como ele vai administrar. São 3 meses o auxílio emergencial de R$600 para quem tem direito, e com mães e tal, R$1.200, conforme os critérios que já foram divulgados. Mas, segundo pesquisas, muita gente no Nordeste, principalmente, está achando que é uma espécie de novo Bolsa Família, que isso vai ser para sempre, né? Então, se o governo se tocar disso e perpetuar isso, ele vai ter um poder municipal nas eleições. Agora, né, é difícil realmente ter essa projeção, porque, como diz na presidente, a caneta BIC está na sua mão. Ele pode se tocar disso e prorrogar por mais de 3, 4 meses, pelo menos no período eleitoral, se, é claro, o tribunal permitir, porque pode ser que não se permita isso, né? Ele não pode também fazer isso, que pode ser considerado uma medida eleitoreira, se chegar perto das eleições. Então, isso também vai refletir. Tem muitas coisas a serem, com certeza, analisadas. Miguel Brambila, o assunto sempre, né, fica com aquele gostinho de quero mais, mas quem está nos mandando embora é o relógio, 12:01. Nós temos que trazer também como destaque aqui que este programa sempre vai ao ar graças à força dos nossos patrocinadores, que sempre nos dão o suporte, sempre nos dão aval e nos dão toda a cobertura para que possamos estar aqui sempre conduzindo a todos, né, a nossa programação. Por isso eu quero enaltecer o trabalho da equipe da Imobiliária Original, que é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários aos seus clientes, e ela atua na seguinte linha: credibilidade e o sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você vai perceber a diferença. Imobiliária Original, 3537-2799, 991-47-5081. Miguel Brambila, suas considerações finais, meu irmão. Ok, meu caro irmão Edinho Soares, meu amigo, né, ao público também que nos acompanha aqui no Sabe Caxias by Bitcoin. Eu quero dizer, Edinho, que resumindo aí a pergunta inicial, voltando a ela, de se o nosso posicionamento em Caxias do Sul como está na visão que acompanhamos aí pelas informações, né, eu acho que sim, que estamos numa direção saudável. Nós esperamos, né, que o número de leitos seja o suficiente. Esperemos, sim, que nós consigamos manter aí este filtro, que poucas pessoas não estão usando máscaras, boa parte do comércio está funcionando de uma maneira controlada, positiva. É preciso, porque ninguém sabe exatamente, absoluto, ninguém sabe. Não é vergonha dizer que as pessoas não sabem, ninguém sabe, né? Se soubesse, já teria resolvido a questão do coronavírus, né? Então, ninguém sabe qual é a medida certa do remédio, do fermento, ou, né, da farinha, ou do sal, nessa questão, porque é nova para todo mundo, mas é preciso, sim, que as pessoas continuem tendo aí seu grau de autonomia, que continuem trabalhando para que elas possam, né, sobreviver não dependendo do Estado, para que não se crie aí, né, muitas dependências e que muita gente pode achar que isso pode ser permanente e isso não é legal, né, continue se reinventando. Então tudo isso é muito importante, né? Tem muitas discussões, muitos debates, mas eu acho sim, vai acontecer, né, a notícia de termos mortes em Caxias do Sul e na região, né? Então é importante sim que essa questão, por exemplo, fique muito claro e transparente essa questão dos testes, por exemplo, né? Tem que ter testagens, se é fato que cada teste da Fundação, a Fundação Bill Gates,
investe 5 bilhões, né, de dólares no mundo. Então, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, que reinveste o seu lucro na própria universidade, pode investir na sociedade caxiense. Neste momento, estaria se consagrando nesse sentido, né, e não cobrar R$ 150 por teste, como foi a notícia, e fazemos aí uma testagem maior, em massa. Isso que eu gostaria de colocar para concluir, Edinho, eu sei que já passou do tempo, mas estamos indo bem. Vamos avançar neste debate, vamos chegar aí num processo positivo, isso vai passar, não passou ainda, então tomemos cuidado, né? E agradeçamos a Deus aí a nossa sobrevivência, dias melhores com certeza virão. Muito obrigado, Edinho, pela tua generosa amizade e presença, como sempre, e toda a nossa audiência. Um grande abraço, até amanhã. Abraço, meu irmão. Agora 12:04, assim encerramos então o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Convite amanhã para você ficar junto com a gente, nos acompanhando. Nós retornaremos amanhã, quinta-feira, amanhã quero ver